Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes Silenciadas, uma produção dos alunos da Faculdade Estácio, dentro do projeto de extensão que busca conscientizar e promover o debate sobre temas sociais importantes. Hoje vamos falar sobre violência doméstica, um problema grave e ainda muito presente em nossa sociedade. Para isso, contamos com a presença da delegada Lucivânia Vidal, especialista na área de proteção à mulher e também com o depoimento de vítimas que tiveram coragem de romper o silêncio e buscar ajuda. Agradecemos imensamente a presença de todos e todas que aceitaram participar dessa conversa tão necessária. Para entender melhor esse cenário e as medidas de proteção existentes, vamos conversar ouvindo a delegada Lucivânia Vidal. E aqui eu separei algumas perguntas para você. Separei 5 perguntinhas que você vai nos responder e ajudar a entender melhor. Primeira pergunta. Quais são os principais tipos de violência doméstica que chegam às delegacias especializadas? Olá a todos, todos os ouvintes. Primeiramente, antes de responder a sua bela pergunta, quero agradecer o convite aqui da universidade, dos alunos, e sempre dizer que estou à disposição, para fazer esses debates tão salutares e tão atuais na nossa sociedade, Então, parabenizar vocês, os alunos, e cumprimentar aqui nossas também colegas que estão aqui. Bem, a primeira pergunta, quais são os crimes, Os crimes que têm a maior demanda na delegacia, no dia a dia, no cotidiano da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Bem, eu vou começar pelo ciclo da violência doméstica. Existe um ciclo de violência doméstica em que os crimes que se inicia a violência doméstica, muitas vezes a vítima não se apercebe que está sofrendo aquele crime, aquela violência, são crimes contra a honra, contra a moral, a violência psicológica, que ele vai atuando em cima da área de comportamentos da vítima. A vítima, naquele momento, ela não vai se apercebendo, porque são sutis. Você não vai com essa roupa, eu não quero mais que você se pinte, mulher minha não se pinta, mulher minha não sai só, mulher minha não tem amizade, mulher casada, vamos dizer assim, tem que viver para tomar de conta da família, dos filhos, da casa. Então, esse tipo que vai tolhindo o comportamento da vítima é um crime de violência doméstica. É um crime, principalmente um crime de violência psicológica, Então, a vítima sequer, às vezes, não vai se apercebendo que, aos poucos, ela está perdendo aquela liberdade dela, Então, vem manipulado, ele diz, não, ele faz isso porque gosta de mim. Ele tem ciúmes porque gosta de mim. Cuidar e proteger é diferente de ter ciúmes, não é? Sim, com certeza. Não é? Todo mundo, você tem um cuidado pela esposa, pela mulher, pela namorada, pelo namorado, pelo marido, pelos filhos. É diferente daquele ciúme, ao ponto de você não vai mais na casa da sua mãe, da sua família. Ele vai cortando aquele contato com a rede da vítima. Quem são as redes? As amigas, a família. Por quê? Porque são aquelas pessoas que gostam da vítima e vão até abrindo os olhos, que podem abrir os olhos da vítima. Então, e ele, sabendo disso, ele começa a tolir. Então, a injúria, a difamação, a violência psicológica. E depois vai para o quê? Para a violência física. Então, quando chega na violência física, a violência sexual, a tentativa do feminicídio e, no final, o feminicídio, a vítima, quando ela leva o primeiro tapa, que geralmente não é aquele tapa
aqui deixa marcas, puxaram de orelha, não é? Aquele empurrão, aquela coisa, geralmente a vítima nem sequer... A violência física já é uma violência física, mas a vítima não vai para a delegacia. Por quê? Porque ela está espantada. Ali ela acha que foi a primeira vez que ela sofreu violência doméstica. E ela já vinha... Quando ela vai, fala para mim o contexto, ela já vinha sofrendo violência doméstica há muito tempo, violência psicológica há muito tempo. Só quando ela pega o primeiro tapa, quando as agressões físicas vão aumentando, que a dor física, ela não suporta mais, ela vai denunciar. Ela não suporta mais, né? Então, nós temos isso, né? Com as campanhas de enfrentamento da violência doméstica, sempre como aqui nós estamos, né? A sociedade, as mulheres, as vítimas, elas estão ficando cada vez mais conscientes, né? Ou seja, o que antes uma injúria chegava bêbado e xingava, certo? Não é porque está bêbado. A mulher, hoje em dia, como ela está consciente, ela já fica, olha o que a delegada falou naquela palestra, naquela conversa, naquele podcast falou, ela já fica alerta. Não é? Então, a consciência, por isso que é tão importante o debate da violência doméstica. Nunca é o suficiente para a consciência. Doutora, como funciona o processo de denúncia e quais medidas de proteção imediata podem ser aplicadas à vítima? Nós temos as delegacias, qualquer delegacia, né? A gente não pode pensar que existe delegacias especializadas em todo o nosso Piauí, infelizmente não existe, né? Então, por isso que a gente vá numa delegacia especializada. Se tiver uma delegacia especializada, melhor, o nome já está dizendo, né? Mas vá em uma delegacia, registre. Importante salientar que não é necessário, e a gente, como policial, vai ouvir somente se a vítima for parente, um vizinho, denuncie. Né? 180, ligar para o 180, 190 também fazer a ligação. Nós temos o Disque 100, nós temos o BO Fácil, né? Que é uma ferramenta maravilhosa. Já a vítima, ele é autoexplicativo, você vai respondendo os comandos, não é? E você tem um registro de um BO e você não saiu. Você precisa ter somente o celular, que hoje em dia a maioria das pessoas tem. Né? E ali vai para a delegacia especializada da área. Né? Então, as ferramentas são maravilhosas. Né? E aí, registrado, né, essa denúncia, a gente, vendo, se for o caso, já representa pela medida protetiva. A vítima também já pode também assinar e já cai na caixa da delegacia com a medida protetiva. E ali já enviamos para o segundo juizado da violência doméstica, que concede o juiz, vendo que se todas as condições estão favoráveis, estão de acordo com a lei, já concede a medida protetiva. Né? Então, você pode ver que a vítima sequer saiu de casa, sequer saiu daquele local, né? Porque às vezes a vítima está escondida, às vezes a vítima também não tem condições financeiras para sair, ou condições físicas. Né? E aí, ela, representando pela medida protetiva, a medida protetiva sendo concedida, ali já a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal também da Maria da Penha, já recebe a informação da medida protetiva. E já aquela vítima já começa a entrar no radar da polícia. Já entrou com o registro do BO. Né? E aí a fiscalização e o cuidado e essa proteção da vítima já se inicia. A importância de se registrar a medida a violência e se pedir também a medida protetiva. Muitas vezes diz assim, mas ele não vai ser preso. Não vai ser preso. Dependendo também do crime, né? Dependendo da gravidade do crime. Né? Então, mas ali já entra na estatística, já judicializou aquele fato.
Não é? Então, se o agressor não respeitar a medida protetiva das condições, e uma delas é o afastamento do agressor da vítima a determinado quantidade de distância, afastamento do lar. Não é? Então, se ele descumpre, o que é que vem depois? A prisão. Porque o crime de descumprimento de medida protetiva, ele praticou. Inclusive, flagrante. Se ele está lá, naquele momento, só se aproximar da vítima, sem falar nada, ele geralmente chega, fala, já pratica um crime de ameaça também. Mas se ele se aproximar da vítima, ou a vítima chegar em um determinado local e ele estiver, e ele não sair, porque quem tem que sair é ele, a medida protetiva é uma restrição de direitos para o agressor, não para a vítima. A vítima chegando em determinado local e ele estando, ele tem que sair, não é a vítima. Né? E ele não saindo, mas ele não fez nada, eu não falei nada. Só em ele não cumprir o afastamento que o juiz determinou na medida protetiva, ele já está praticando o crime de descumprimento de medida protetiva, cabendo, inclusive, um flagrante. Como a comunidade e familiares podem ajudar uma mulher em situação de violência sem colocá-la em risco? De risco, ela já está em risco, né? Como é que a sociedade, a comunidade, as pessoas próximas, que são os vizinhos, né? Veem os vizinhos, amigos de trabalho, eles observam, né? Muitas vezes a mulher, a vítima, está no seu local de trabalho e o agressor vai lá. Recebo muito esses casos, essas denúncias, né? Porque a gente não pode ter a ideia que violência doméstica só acontece dentro do ambiente familiar, né? Do doméstico, não. Né? Então, se existe o vínculo e ele vai, vamos supor, ele vai no ambiente de trabalho, fica nas redondezas, na calçada, do outro lado da rua, no local de trabalho da vítima, ali já é também considerado, no mínimo, ou um stalking, uma ameaça. Né? E ali, vendo, certo? Liga para o 190 para fazer o flagrante dele. Né? Ou então pode ir na delegacia, fazer o registro da denúncia juntamente com a vítima, fortalecer a vítima. É muito importante, porque você tem que ver que a vítima, naquele momento, ela está muito fragilizada. Por quê? Porque ela não casou, ela não começou um relacionamento. A gente fala casamento, mas não necessariamente, né? Não começou um relacionamento pensando em ser agredida. Ela casou com todo aquele romantismo, né? Com aquele sentimento de amor que a vítima tem. Não é? Então, a gente não pode banalizar esse sentimento da vítima. Então, a partir do momento que aquele castelo, que ela descobre que aquele castelo desmora, né? O que acontece? Ela fica fragilizada, é um impacto emocional muito grande. Né? Então, a rede de apoio é muito importante nessa hora. É você dar essa força para a vítima, não julgá-la em hipótese alguma. Mas por que tu não foi denunciar, você não foi denunciar na primeira vez que ele te bateu? Por quê? Julgando, não é? Não, fortaleça, porque a vítima mesmo, ela já está se punindo. Muitas vezes a vítima carrega um sentimento de culpa. E muitas vezes ela diz, ele me bateu, mas é porque eu merecia. Ele disse que não era para eu sair com aquela amiga, não era para eu sair com aquela roupa, e eu saí. E eu cheguei, ele me bateu. Realmente, eu merecia. Muitas vezes a vítima está carregada por esses sentimentos, né? Então, você tem que fortalecer, abrir os olhos da vítima, levá-la, né, numa delegacia, ou então ajudá-la a fazer todas as denúncias nesses canais que eu falei. Para finalizar nossas perguntas, que avanço a senhora observa desde a criação da Lei Maria da Penha até hoje e o que ainda precisa melhorar?
A Lei Maria da Penha completou agora 19 anos, né? Dia 7 de agosto, ela completou 19 anos. Foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006. E a gente fazendo uma retrospectiva, muita gente critica, né, dizendo que é mimimi das feministas, a Lei Maria da Penha. É só fazer um comparativo muito superficial e aí a gente vai ver se é mimimi ou não, né? Então, antes da Lei Maria da Penha, existem os crimes de menor potencial ofensivo, né? Ainda existem, que são aqueles crimes que, dependendo da pena, né, se resolve com um TCO e não um inquérito policial. Antes da Lei Maria da Penha, o que acontece? As mulheres que tinham coragem, que tinham alguma credibilidade perante os procedimentos, e eu não estou falando aqui mal da delegacia, não estou falando aqui mal do Poder Judiciário, era a lei e tinha que se cumprir a lei é para ser cumprida, né? Então, alguns crimes, injúria, difamação, lesão corporal, a mulher apanhava, né? E ela ia denunciar. E era o que era feito? Dependendo da gravidade, geralmente eram lesões consideradas leves. Se registrava o BO, boletim de ocorrência, instaurava o TCO e levava-se para o juizado especial. O juizado especial que existe, né? No juizado especial, a própria lei do juizado especial deve-se fazer o quê? Uma audiência de conciliação. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha não permite colocar o agressor com a vítima, lado a lado, nem na audiência, não. Né? Pois era para fazer uma audiência de conciliação, que às vezes aquele procedimento terminava na audiência de conciliação. Né? O juiz fazia toda a narrativa de conciliar, aquela coisa toda, e quando passava um pouco, o agressor era punido, se é que se pode dizer que é punição, em pagar cestas básicas para alguma instituição. Ou seja, todo aquele sofrimento que a gente fala aqui, né, era resolvido com pagamento de cesta básica. Era lei. Era lei. Né? Hoje em dia, com a Lei Maria da Penha, acabou logo isso. Não se pode aplicar a lei do juizado especial. Então, caiu por terra TCO, caiu por terra. Então, existe mesmo os crimes considerados de menor potencial ofensivo, como injúria, a difamação, todos esses crimes, a lesão corporal, a ameaça, o stalking, o estupro, né? Tudo isso daí são crimes que são investigados e instaurados o inquérito policial. Isso significa o quê? Que o inquérito policial é diferente do TCO, por quê? Porque exige do policial investigações, provas. Certo? O TCO é uma coisa célere, que a própria lei diz que tem que ser célere. Você não tem que se aprofundar em colocar atrás de provas, de muitas provas. Né? Então, hoje, o inquérito policial, sempre foi, né? Simplesmente a violência doméstica ela vai ser resolvida em varas, né? Nos fóruns. Hoje em dia, o agressor que é preso em flagrante delito, ele vai para a audiência de custódia, independente do crime que ele praticou. Ele praticou uma injúria, ele ameaçou, ele tentou matar aquela mulher através da tentativa de feminicídio. Tudo é o procedimento. Logo, que as provas são diferentes, né? Mas o procedimento o inquérito policial ou auto de prisão em flagrante, que ele vai falar na audiência de custódia com o juiz. É a complexidade que o caso sempre exigiu, e agora é. Muito obrigada, doutora, por toda a sua atenção. Hoje também estamos aqui com as meninas Cristiane Oliveira e Fernanda Lopes, que foram vítimas de violência doméstica. E, meninas, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, para nos ajudar a entender. Eu me chamo Cristiane Oliveira
E eu ouvindo a doutora delegada Lucivânia contar, né, sobre a lei, sobre toda a rotina, a dinâmica, e passa um filme na sua mente, e você vê o quanto foi difícil para você, e que, mesmo aos poucos, a coisa está melhorando, está facilitando. Aí eu fiquei imaginando, quanto mais ela ia falando, relatando, eu fui lembrando do quanto que eu sofri, de como eu cheguei na delegacia, de como eu fui recebida por lá e em vários outros locais. Eu nunca esqueço do dia que eu fui registrar o BO, que a escrivã olhou para mim e ela me desencorajou. Só que eu tinha mais coragem do que ela imaginava. Ela disse: a senhora sabe que ele vai ser preso? Então, naquele momento em que eu estou me sentindo culpada, como a delegada relatou, que a gente pode levar esse sentimento, era o pai da minha filha, é o pai da minha filha. Assim, eu vivia toda uma tensão. Eu poderia ter desistido ali e ter dito: não precisa ser preso, não é para tanto, né? Mas não, eu olhei para ela e eu disse: não, e o intuito é esse, ele precisa ser preso. E ela continuou. Quando eu voltei lá, outro dia, para prestar um outro depoimento, uma outra falou para mim: mas não foi isso que ele relatou aqui. Então, assim, apesar da violência doméstica que você vivencia, você é julgada, você vive um preconceito até de mulheres que deviam nos apoiar naquele momento. Então, assim, não vou dizer... E quando a mulher relata a vida dela, eu já identifico. Ela não precisa me dizer que apanhou, ela não precisa nem me dizer que o marido, companheiro dela, tratou ela mal, porque pelas palavras dela eu já consigo identificar. E eu fico: meu Deus, é violência. E ela ainda não percebeu. Mas a gente vive mesmo esse momento de não perceber. A gente acha até que está tudo certo e que a culpa é nossa. Por exemplo, o agressor ex-companheiro me fez desacreditar da minha opção sexual. Ou seja, ele trabalhava em cima disso, que eu cheguei a colocar a mão no queixo e dizer: será se minha opção sexual realmente é outra? Mas, meu Deus, eu nunca senti atração por mulher nenhuma. Mas, assim, você fica tão vulnerável que você chega a acreditar nisso. E violência é difícil. E difícil é você dar fim nela, você sair do ciclo. Porque, assim, foi difícil a violência para mim, mas não foi tanto como eu tentar sair dela. Porque existiam barreiras, eu já usei botão do pânico, eu era mal atendida. Sabe, teve vezes que o agressor estava muito perto da minha casa e a atendente dizia assim: ele só está a 2 quarteirões da sua casa. O quê? A senhora acha que está certo? Eu vou ligar para ele. Não ligue, a senhora vai estar ajudando o agressor. A senhora não está comigo. A senhora não precisa mandar a polícia. A polícia já está aqui, eu só preciso do norte para ela pegar. Então, assim, eu tive que ensinar pessoas a trabalhar. Quando eu ia naquela Secretaria de Segurança para vincular o meu botão na tornozeleira do agressor, eu tinha que ensinar, porque eles não tinham preparo, eles não tinham... Eu acho que não tinha preparo, porque se o profissional não tem condição de me afirmar que meu botão está vinculado, que eu posso sair daquele local seguro, ele não está preparado. E aí, então, eu tinha que dizer: olha, mas o bonequinho não está rosa. Mas o meu desespero era tão grande, por me sentir protegida, que eu aprendia mesmo sem querer. E aí eu dizia: olha só, aquela bonequinha tem que ficar rosa, não é? Para eu poder sair daqui com a certeza de que esse botão vai me dar algum sinal sonoro, vai me dar algum sinal de luz. Espera aí, é a minha vida que está em jogo. Então, assim, foi muito difícil, e até hoje eu morro de medo. Eu não vou dizer aqui que eu estou segura, que já passou um tempo, que... Não. Eu não me acostumo, eu ando olhando para o lado, eu posto a minha vida, porque também eu não vou deixar de viver. Foram esses muitos conselhos que eu ouvi. Eu tive ajuda, eu precisei frequentar um centro de referência, onde a gente ouvia outras mulheres, e a gente via a nossa história em cada uma delas, e assim, isso foi fortalecendo. Eu consegui me colocar no mercado de trabalho, as oportunidades foram aparecendo para eu me restabelecer. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz, bem feliz, independente de casamento, de namorado. Eu acho que você precisa ser feliz antes de qualquer coisa. Agora vamos ouvir a nossa querida Fernanda.
Boa tarde. Eu me chamo Fernanda Lopes. Vou tentar aqui fazer um breve resumo, né, também de uma situação de violência doméstica, né, que eu passei há uns 7 anos. Como a doutora falou, assim, muito difícil, né, você planejar tudo aquele relacionamento e ver aquele castelo desmoronar, né? Você não está meio que acreditando nisso, né? E assim, o mais difícil é ver a questão também, não só o nosso lado, mas a questão dos filhos. Você vê que vai ter uma segregação familiar, né? Então, fica até um pouco tensa, né? A primeira vez que eu falo assim abertamente. Mas é isso. Mas, assim, o que eu venho dizer assim, a outras mulheres que estejam passando pela mesma situação é que criem coragem, denunciem, né? O difícil é só dar o pontapé inicial. A partir daí, tudo vai se desenrolar, né? Obrigada. Eu também separei algumas perguntas para vocês. Inicialmente, como vocês perceberam que estavam vivendo uma situação de violência doméstica? Pode dizer. Bom, como eu relatei no início, você não percebe, né? Você vai sofrendo a violência e você vai acreditando que aquilo pode estar certo, que aquilo faz parte do casamento e que você tem que seguir aquela linha. Mas, quando eu fui abandonada na PI 113, de madrugada, e eu tive que dormir escondida no mato, porque se eu estava ali, né, os carros passavam, os veículos, de madrugada ali eu poderia ter sido estuprada, eu poderia ter sido morta, eu estava amamentando na época e o agressor me deixou lá. E primeiro eu estava voltando para Teresina e dirigindo e ele puxava o volante e eu vi que eu ia capotar o carro. Eu, né, com a ajuda dele. Então eu resolvi parar e descer. E no momento que eu desci para pegar a minha filha no bebê conforto, que não tinha nem 1 ano de idade, ele arrancou o carro e foi embora e me deixou. Então ali eu dormi na chuva, no frio. E eu só pedi a Deus para me ajudar, que se eu passasse daquela noite, tudo ia mudar e que eu não ia persistir naquele relacionamento tóxico e que estava acabando comigo. E nesse momento eu lembrava da minha família, que foi contra, que nunca me apoiou nesse relacionamento. E aí vem também aquele sentimento de você não querer que as suas pessoas, a sua família saiba que você tá... É como se diz, viu? Aí tu foi avisada. Né? Porque isso também entra na sua situação. Então, é por isso que muitas mulheres preferem não denunciar, vão esperar que melhore, não vai melhorar nunca. Nunca vai melhorar, a tendência é piorar. E ali eu esperei o dia amanhecer e eu peguei uma carona com alguém, um conhecido, e voltei para a casa do meu ex-sogro, peguei minha filha, peguei o ônibus e voltei para casa. E o agressor ficou lá, de boa, dormindo, entendeu? Então, assim, nem aquela família, por eu ser a mãe daquela criança, que ainda até mamava, não pensou e, tipo assim, em me procurar, saber, se preocupar onde eu poderia ter ficado, se eu estava bem. Então, assim, era um conjunto, na verdade, contra mim. Era um conjunto. Mas eu escapei e daí, então, eu percebi que o que eu estava vivendo não estava certo. Quais foram as maiores dificuldades para pedir ajuda ou denunciar o agressor? Na verdade, eu acho que a minha dificuldade é como eu disse, o difícil é só dar o pontapé inicial. É muita coisa envolvida, família, filhos. Às vezes a gente é até julgada pelo que a gente não tem culpa, né? Eu acredito que seja difícil, assim, para vocês aceitarem, principalmente de uma pessoa que vocês escolheram estar à vida, né? Justamente. Eu acredito que seja muito difícil. Eu achei bem difícil pedir ajuda. Assim, não o fato de eu pegar e ligar para o 180, que foi o primeiro ato, né? Eu já liguei.
Mas, até então, eu ser atendida, a forma como eu fui recebida, onde eu precisei entrar, você tem que lutar com todas as forças do mundo. As pessoas nem acreditam, as pessoas te julgam. Mulher, mas quando tu conheceu essa pessoa, tu não percebeu a agressividade? Claro que não, eu estava apaixonada, como é que eu ia perceber isso? Se ele foi mostrar as garras depois. Então, assim, é a história do castelo. É difícil, sim, não é fácil, não. E tem um preconceito, sim. Eu lembro que quando eu fui buscar o botão do pânico, o homem que estava lá, que me recebeu, disse, não, eu não vou levar mulher nenhuma lá em cima, não, que essas mulheres não querem nada. E aí eu tive vontade de chorar, mas eu não chorei. Eu disse, o senhor me conhece da onde? O senhor sabe o que eu vim fazer aqui? O senhor sabe da minha vida? O senhor não sabe nada sobre mim. Então, assim, ali naquele momento, se a mulher não tiver sangue no olho, como diz no popular, ela perde, ela desiste, ela vai embora porque é difícil. Pode ser que tenha melhorado, eu não sei como está hoje, né? Tem a Casa da Mulher Brasileira, que vinculou tudo, você não precisa ir de sul a norte, tem tudo lá. Pode ser, sim, que agora esteja mais fácil, mas na minha época não foi fácil, não. Foi muito difícil. Quando eu lembro, eu me arrepio. Dá um frio, entendeu? Foi muito difícil. E a pessoa te julga, é o pai da tua filha. E eu sou a mãe da minha filha, e eu podia estar morta, e aí? Queria só fazer uma observação. Eu lembro que, na época, eu utilizei até uma ferramenta, não sei se ainda existe, acho que se chamava Salve Rainha, um aplicativo. Existe, Salve Maria, isso, justamente. Salve Maria, existia, era. E eu lembro que, na época, estavam divulgando muito, né, esse aplicativo. Foi o pioneiro, né, de todas as Isso. outras ferramentas. Agora Sim. tem o Eimerman, tem o BO Fácil. Isso. Né? Então, quanto mais ferramentas, melhor. Como foi o atendimento recebido nas instituições públicas, como a delegacia ou centro de referência? Na delegacia, como eu até já relatei, eu fui julgada no primeiro instante. E eu consegui muitas vezes, porque eu tinha um amigo policial que eu reencontrei lá, dentro da delegacia. E eu percebia que ele cuidava de mim, sim, ele me atendia. Mas aí eu vi ele atendendo uma outra mulher. E a mulher tinha ido lá retirar a queixa. Eu achei assim, foi ali que eu conheci o meu amigo de verdade, eu fiquei, nossa, então ele faz direito comigo porque ele me conhece. E a outra que não conhece, porque não sei por qual motivo, de repente ela estava ameaçada, ela foi retirar a queixa, entendeu? E aí ela foi maltratada, eu achei que ela foi destratada. Mas, e aí, assim, teve essas dificuldades de resistência, de julgamento. Não é fácil, não, minha gente. É muito difícil. E aí, assim, você tem que se desdobrar, você tem que insistir. Ou seja, no popular, se você for boba, você não consegue nada. Você vai lá 1000 vezes e não consegue nada. E aí a pessoa ainda diz assim, mas não foi o que ele relatou quando ele veio aqui. Eu lá quero saber do que ele relatou. Se eu não quero saber nem dele, eu vou querer saber do que ele relatou. Uma policial também falou para mim, dona Cristiane, aqui tem mulheres que chegam aqui e não querem esse botão, não. Elas dizem que vão arrumar a cama para os maridos retornarem assim que saírem da prisão. Eu disse, pois é, doutora, não é o meu caso. Eu quero que a senhora acredite em mim, não é o meu caso. E por conta dessas mulheres, que eu não estou aqui para culpar ninguém, de repente elas estão ameaçadas, por isso que se veem nesse papel de voltar, desistir, né? A gente paga, e caro, porque as coisas vão ficando difíceis para aquelas que estão determinadas a dar o fim no ciclo, né? A finalizar o ciclo de violência. Que mensagem vocês gostariam de deixar para outras mulheres que estão vivendo, estão passando por esse tipo de situação? Eu gostaria de deixar a mensagem para quem estiver passando essa situação de violência doméstica, que crie coragem, utilize as ferramentas que tem disponíveis, né? Para que, assim, vai ser o fim de um ciclo, de um ciclo da violência, mas vai iniciar várias outras coisas boas na sua vida, no decorrer da sua vida, né? Eu preciso dizer ao público feminino que, independente de relacionamento, de casamento, não sei nem como
assim, porque tem vários tipos, né? Tem quem é casado, tem quem mora junto. Se torna a mesma coisa, namorado. Independente do seu relacionamento, seu estado civil, você precisa ser feliz. Porque feliz, a gente pode seguir, sabe? Tu arruma outra pessoa, uma pessoa que te respeite. Você não é obrigada a suportar o que te faz mal para manter uma história que não é boa. Eu conheço muitas mulheres que fazem isso. Enquanto isso, elas morrem por dentro e, no final, vão morrer por fora. É o feminicídio, né? Então, assim, a minha dica é: denuncie, procure saber sobre os 5 tipos de violência, procure saber como essa violência inicia, porque até então, na minha vez, eu não tinha noção do que eu já vivia: violência psicológica, violência moral. Sabe? Para mim, aquilo era tudo normal. Então, o primeiro tapa foi para acordar. Então, eu só levei um tapa, né? Fora o abandono na estrada, mas foi só o tapa, foi só o primeiro, eu costumo dizer. E hoje eu me deparo com pessoas que: mas ele te bateu no meio da rua? Oxe, gente, precisava sair no meio da rua para ser violência? Eu precisava ter ficado com meu braço quebrado, meu olho roxo para ser violência? Eu já vivia a violência há muito tempo. Tão tal que hoje eu não acho nem que eu sou normal, de tantas coisas que eu ouvi, de tantas coisas que me fizeram acreditar. Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Observem os primeiros sinais. Eles são muito importantes para você não chegar até o fim, né? Fica essa dica para as mulheres. Doutora, você gostaria de deixar alguma mensagem às nossas meninas, ao nosso público, principalmente o público feminino? A mensagem que eu tenho a dizer é: acreditem no sistema. Todo sistema é falho, né? Mas nós temos aqui 2, né, vítimas de violência doméstica. Parabenizar as meninas, ter tido essa coragem, né? Significa que elas estão fortalecidas, já passaram aquela barreira do medo, da culpa, da vergonha, né? Então, elas estão fortalecidas e vêm para a televisão, para a imprensa, desculpa, e informam e digam, né? Então, com isso vocês fortalecem aquela mulher, né? Então, acreditem no sistema. Embora aconteça alguma falha no sistema, mas judicializem, denunciem a violência, não sofram caladas, porque você só faz alimentar aquela violência, tanto que a vítima está sofrendo, como também a violência frente à sociedade. E falando em sociedade, que a sociedade também traga para si a responsabilidade de denunciar. Quando eu sempre falo, quando uma mulher é vítima de violência doméstica, toda a sociedade é vítima de violência doméstica, né? Então, parabenizar aqui, agradecer aqui o espaço, a oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição. Agradecemos a delegada, doutora Lucivânia, e as participantes, Cris e Fernanda, que compartilharam suas experiências, né? E lembrando, a violência doméstica é uma realidade que precisamos combater com informação, empatia e ação. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, denuncie. Ligue 180, é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia. Este podcast é uma iniciativa dos alunos da Faculdade Estácio e o objetivo é promover o diálogo e a conscientização sobre temas que impactam nossa sociedade. E é isso, ficamos por aqui. Obrigada, doutora. Obrigada, meninas, por comparecerem aqui. Obrigada Muito pela obrigada oportunidade da gente se expressar, né? Agradeço imensamente vocês a terem vindo aqui. Obrigada.